colaboração do psicólogo, da psicóloga, a partir de uma visão crítica, de uma visão que a gente consiga pensar a colaboração, que a gente possa pensar essa parte, que a gente possa pensar então uma formação que seja crítica, que seja atenta ao lado externo, não só ao interno, né, as colaborações. Por esse motivo, a gente tem aqui a gente fez algumas apresentações com convidados externos para vocês conhecerem áreas que, porventura, vocês não tenham contato, não tenham ouvido falar, então a gente teve essa preocupação. A gente também pensou em organizar algo relacionado aqui ao nosso SPA, né, na prática do nosso estágio. E aí, para quem não sabe, eu sou coordenadora do SPA, muitos sabem. E aí eu já estou aqui com os meus estagiários também, queridos, de uma equipe que eu vou contar para vocês como que essa equipe nasceu. A gente vai contar um pouquinho dessa prática, a proposta dessa primeira mesa aqui. Mas, fora isso, a gente tem tentado, a partir desse nosso encontro aqui, que a gente possa pensar a psicologia em suas diferentes perspectivas, em sua contribuição com áreas fora, de dentro. Essa é a nossa proposta. No ano passado, a gente teve uma tentativa, né, dessa retomada da Semana de Psicologia com um dia de evento, manhã e noite. E esse ano a gente está fazendo aqui 3 dias, manhã, tarde e noite, tentando organizar. Tem muita coisa para melhorar, mas conto com a colaboração de vocês. Esse evento é feito para vocês, com vocês. Então, espero que também aqui esses nossos encontros, eles sirvam para que a gente possa vir junto, né? Que a gente possa construir cada vez mais o nosso curso de psicologia aqui na Celso Lisboa, com essas possibilidades diversas. Tá bom? Então, obrigada. Quero agradecer a equipe de eventos, quero agradecer aos professores também que auxiliaram aqui para que isso acontecesse, aos queridíssimos monitores que estão lá fora, que estão aqui dentro, que também estão aqui fazendo com que esse encontro aconteça de fato. Obrigada. Vamos dar início então aqui. A gente vai começar com essa nossa primeira mesa, que é sobre nossa prática no SPA, e depois a gente vai ter uma outra discussão bem interessante aqui com a participação do Wallace e com a professora Eduarda Nagel. Mas eu apresento para vocês tudo direitinho no momento certo. Vamos começar, galera? Vem. Quem vai? Bom, pessoal, a ideia é que a gente faça aqui agora, nesse primeiro momento, uma conversa sobre essa prática. Nesse estágio que a gente começou, eles estão no estágio 3, eles se formam, que eu já vou se apresentar aqui para vocês. Eles se formam agora. E a gente começou um desafio muito grande, né, galera? Que eu acho que a gente não imaginava que seja tão grande. Então, a gente vai contar isso para vocês, essa historinha aqui agora. E se vocês tiverem alguma dúvida, algo para colocar também, por favor, fiquem à vontade. Bom, essa proposta de estágio, esse grupo, ele surgiu na tentativa de a gente pensar o atendimento psicológico a crianças em instituição de acolhimento. Então, ele nasceu com esse nome, né, atendimento de criança em instituição de acolhimento. A gente fez uma parceria com uma instituição aqui próxima, em que a gente começou a atender esse público. E, para quem não sabe também, eu já tinha uma equipe de atendimento a crianças, mas não nessa especificidade. E aí a gente começa essa proposta, porque também é uma área que é a minha área de pesquisa, né, foi a minha área de estudo, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, eu falei assim, vamos falar sobre isso, vamos pensar essa especificidade. Eu acho que desde a nossa, do que a gente conversou ontem aqui, por exemplo, para quem estava, já deu para a gente entender que quando
quando a gente vai atuar numa determinada área, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento daquela área, para que então a gente consiga pensar possíveis intervenções, né? Então, ontem, por exemplo, na palestra da psicologia do esporte, ela falou bastante sobre isso. Não dá para você ir para atuar nessa área se você não conhece o esporte que você está buscando. E o atendimento à criança em situação de acolhimento nos convoca a pensar as especificidades desse público. E pensar uma psicologia, um atendimento, porque a psicologia, o que é a psicologia clínica? A psicologia clínica, ela não precisa ser essa coisa enquadrada, né, dentro de 4 paredes. Isso é um modelo que a gente tende a pensar, que a gente chega com essa ideia, né, de uma psicologia clínica, aquela que a gente vai atender bonitinho ali. Como é que é isso? A quem, com quem, como? E a gente precisa pensar, a gente está com o som também aqui, né? A gente precisa pensar quem é o nosso público, quem que a gente atende, para quem que a gente está oferecendo esse atendimento, como é que a gente vai acessar os diversos públicos. E como que a gente vai pensar essa psicologia, que antes de tudo é uma psicologia social, não tem como falar de uma psicologia fechada. Quando eu penso ainda dentro da clínica, eu preciso pensar que é uma psicologia, antes de tudo, social, certo? E que, no sentido de que eu penso a sociedade, no sentido de que eu penso quem é aquele sujeito que eu estou recebendo ali dentro de todas as questões circunstanciais, enfim, que se apresentam. Então, a gente decidiu fechar esse grupo, e aí no primeiro momento a gente já transformou, tá, gente? Isso daqui também é um fechamento, porque esse grupo ele não vai mais existir nesse formato que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês. Então, ele começa como um grupo fechado, só para pensar esse público, né? Porque não fazia sentido, não tinha nem tempo nem espaço para a gente juntar lá com uma outra equipe de atendimento com criança. Eu falei, vamos estudar. Por quê? Quando vocês se formam, muitos de vocês caem na rede para trabalhar em instituição, para trabalhar no sistema de saúde. Existem pesquisas que mostram o quanto que esse percentual, né, para onde vai quando a gente se forma. A probabilidade é muito grande de que vocês caiam nessa rede. E aí vocês caem nessa rede e com quais ferramentas para lidar com esse público? Será que a gente vai lá ouvir a criança e o que é ouvir a criança? É interessante quando falamos sobre ouvir a criança, né? Aí a gente chega nesse desafio. O atendimento com criança, ele é lúdico, ele te convoca a desconstruir ele muito desse enquadre que é, né, de pensar a fala, a comunicação para além da fala. E a gente precisava estudar. Eu falei, galera, bora começar esse estágio para a gente estudar como que é a prática do profissional psicólogo nesse ambiente institucional, lidando com questões institucionais, lidando com essa criança que tem um histórico ali, porque eu vou atender criança, como é que eu atendo criança? Converso com os pais para saber fazer anamnese. A gente não vai ter muitas das informações sobre o histórico de vida pessoal dessa criança. Como é que a gente vai lidar com isso? E aí a gente, disponibilizei aqui para eles uma literatura vasta, cheia, para que a gente pudesse começar a estudar e pensar a especificidade desse atendimento. Só que a gente não imaginava que essa especificidade, assim, quando a gente fala, é até bonito, né, gente? E aí a gente vai para a prática. Quando a gente chega nessa prática, os desafios são dos mais diversos. E eu gostaria de começar aqui hoje, né, antes de passar a palavra para eles, porque eles que vão contar para vocês, já estou até falando demais. Eu queria agradecer, porque essa galera aqui, eles foram muito corajosos e eles estão de parabéns, tá? Porque eles desafio, eles viveram, eles sentiram muito, foi assim uma prática muito intensa, em que a gente muitas vezes nas supervisões a gente precisou assim, se acolher e pensar o que aí a gente
supervisão. Vou para lá para contar o caso e a Débora vai me dizer o que fazer. Eita, não é muito bem isso não. Porque o que a gente faz? O que é isso que a gente quer tanto saber como fazer? O que é isso que eu quero fazer no outro? Eu quero proporcionar no outro? É uma pergunta que fica aí para a gente pensar ao longo da graduação. Mas lidar com essa angústia, muitas vezes, foi nosso tema de supervisão inteira, assim, né, Gans? A supervisão inteira falando só sobre as angústias de ter que lidar com a instituição, de ter que lidar com as crianças e com as demandas que acabavam surgindo ali. Bom, vou passar a palavra para eles contarem um pouco dessa experiência com vocês. Então, eu falei que a gente vai mudar o formato porque agora eu acabei integrando os dois grupos, né? Então, no meu grupo de atendimento à criança, que é a partir de uma perspectiva psicanalítica, para quem não conhece, mas uma psicanálise de escola inglesa, que basicamente assim, pensa o intersubjetivo, que quer dizer que está pensando assim, que eu sou constituído por um outro. Esse outro é importante na minha história, que pensa os primórdios. É uma coisinha que depois eu conto mais sobre isso, posso contar mais em outro momento para vocês. E aí, alguém mandou mensagem aqui, por favor, só para ver o estágio. E aí a gente agora vai fazer junto, tá? Nessa equipe de atendimento à criança, a gente está fazendo a supervisão agora, recebendo algumas crianças das instituições parceiras e também das crianças que fazem as inscrições aqui, né, para a gente. Obrigada. E aí eles se dividiram aqui. Então a gente tem o Gabriel, a Andressa, a Michelle, a Bianca aqui. A nossa equipe é um pouquinho maior, mas os outros não puderam estar aqui hoje. E eles vão falar sobre, eles vão dividir a fala deles, contando um pouquinho da experiência sobre a comunicação com a instituição, como é que foi para eles se comunicar com essa instituição. Eles vão falar sobre a angústia nos atendimentos com crianças em situação de acolhimento, expectativas versus realidade. E a vivência do processo de adoção em função da psicologia, porque nesse meio tempo teve criança indo para adoção, aliás, hoje, né? Assim, as coisas acontecem assim, de repente. E eles vão tratar desses 3 temas, então, para vocês, rapidamente. Então, queridos, assim, contem rapidamente, a gente vai conversando, e aí depois vocês podem ir a qualquer momento, se vocês quiserem, vocês podem fazer alguma pergunta. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Michelle. Esse período, como a Débora falou, nós estamos no 3º período do estágio. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa comunicação com a instituição. Essa foi a primeira parte do nosso estágio. Nós fomos até a instituição, conhecer um pouquinho de todos os ambientes onde as crianças ficavam, né? Conhecer um pouquinho dos educadores, entender um pouquinho como funcionava a dinâmica das crianças, conhecer a história das crianças, entender como funcionava a visita dos familiares biológicos e conhecer também a história de cada um deles. Então, esse foi o primeiro momento que a gente teve de interação com a instituição. Depois disso, a gente partiu para os agendamentos, né, os atendimentos entre a instituição e acesso. Foi uma fase que a gente encontrou um pouquinho de dificuldade, por conta de ajuste mesmo, né, de horários, de vagas nas nossas salas do SPA e transporte da instituição para trazer as crianças até aqui. E depois disso a gente coletava os dados de maneira um pouco mais profunda de cada criança. E aí algumas histórias vinham muito rasas, né? E a gente, dentro dos atendimentos, a gente conseguia trabalhar ali, entender um pouquinho melhor e descobrindo dentro do atendimento que
abrigo a instituição trazia para a gente, aquelas informações. E o que a gente foi entendendo também é que muitas das vezes essas informações não chegavam na instituição. Então, esses foram os desafios que a gente encontrou na comunicação com a instituição. Deixa eu fazer um comentário. Eu vou comentar, porque eu não consigo. Gente, não, é rapidinho mesmo, para a gente abrir para as perguntas. Mas isso da comunicação que a Michelle está falando, isso é muito difícil. E aí, eu avisei para eles, né? E aí tem um gap entre o que a gente passa de informação e o que é absorvido. Porque no início eu falei, galera, olha, é difícil. É comum que a gente tenha essa questão. Na área, educador muda, o carro não pode trazer. E como é que faz com relação a isso? Né? A gente vai ter esses problemas. Aí, quando eles chegaram lá, esses problemas todos que a Michelle está trazendo. Assim, a gente não conseguia se comunicar muito bem. Eles, para vocês entenderem a prática, assim, eu estou só ouvindo isso na supervisão. E eles estão lá, tentando montar o grupo, tentando estratégias de comunicação, tentando pensar a melhor forma de se aproximar dessa instituição e, em muitos momentos, pensando, tem algum segredo, porque não é possível, não contam tudo pra gente. Tinha isso também, né? Porque as informações das crianças também não chegavam. E aí foi um grande desafio lidar com essa dificuldade na comunicação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca. Eu vou falar um pouquinho sobre a angústia dos atendimentos com as crianças em situação de acolhimento, né? Voltado para a expectativa e para a realidade. Nesse primeiro momento, né, diante de todas essas dificuldades da comunicação com a instituição e, enfim, a gente tem que lidar também com as nossas expectativas, porque a gente sabe que é um atendimento carregado de responsabilidade, seriam histórias difíceis, então a gente tem que lidar com as nossas expectativas e a realidade que era apresentada. E, de fato, né, no início não foi fácil, porque nem sempre a gente tem a resposta para tudo, né? Fica aquele pensamento, o que a gente vai fazer? Claro que isso não é só para o estágio, né, para as crianças em situação de acolhimento, isso é um medo que realmente fica para qualquer iniciante, né, no estágio, mas esse em especial são histórias difíceis que a gente sabia que poderia lidar logo ali de início, de primeira. E ficava, né, aquela sensação, meu Deus, o que eu vou fazer, como eu vou reagir, se surgir um comportamento inesperado, o que eu vou dizer. E às vezes a gente precisa aceitar que a gente não precisa fazer nada, né? A gente não precisa não fazer nada, mas não dizer nada naquele momento, né? A gente debateu até em algumas supervisões sobre a questão do silêncio, o incômodo do silêncio da criança naquele primeiro momento, porque nós estamos estabelecendo uma relação. E isso inicialmente pode ser difícil, mas que acontece. Então, esse vínculo, né, acaba acontecendo, mesmo que seja difícil e que a gente acha que não vai conseguir, né, as nossas expectativas muito altas ali para aquele atendimento. E, infelizmente, né, a realidade dessas crianças, né, acabam quebrando o vínculo, né, quebrando o processo terapêutico, muito por conta das evasões. Então, eu experienciei esse momento com o meu primeiro paciente, né? A gente tinha estabelecido um vínculo muito grande, ele já estava se abrindo comigo, mas em certo momento ele evadiu do abrigo e até então a gente não teve mais notícias sobre ele, e isso realmente mexe, né, com a gente, porque é como se fosse, é uma angústia mesmo, né, sobre aquela perda. Então a gente precisa saber lidar com essa perda, né, e poder acolher as novas histórias que estão ali precisando de nós. E aí, eles tiveram que lidar com o desamparo, né, Bianca? O desamparo deles. Aí eu tive que, na supervisão, a gente tinha que conversar sobre isso. Porque eles tinham acabado de iniciar o estágio. E acho que essa conversa aqui é interessante, assim, tem alguns que vão iniciar o estágio agora, tem alguns que parece que está mais distante esse momento, mas chega rápido, tá? Vamos ver, passou, e vocês vão chegar na prática. E a gente chega nesse momento da prática cheio de expectativas, querendo muito fazer. Em várias supervisões, a gente precisava discutir o que é esse tal desse fazer. O que é isso? E aí a gente fala assim,
elas precisam ser salvas, que postura é essa que a gente está assumindo diante dessa situação? E aí a gente começava a pensar a prática de escuta e o que é possível, qual é a nossa proposta enquanto psicóloga, psicólogo, né, seja em qual for o estágio, né? O que a gente está fazendo ali? E quando a gente vai nesse movimento de querer salvar, de querer ajudar, eu acho que é muito essa da ajuda, né? É muito comum, eu quero ajudar. Quero ajudar como, do que, para quê, por quê, o que está acontecendo aqui? E aí, além de tudo, tinha essa situação. Então a galera estava ali, quero atender. No início eu achei de verdade que eles iam desistir, por isso que eu estou parabenizando eles, porque eu achei que eles iam largar, assim, que nunca mais vão aparecer nas supervisões, porque inclusive eles sentiram raiva de mim. A gente trabalha com isso, né? Porque a gente trabalha nessa perspectiva das emoções, de pensar que amor, ódio, está tudo ali, fácil da mesma moeda, então de repente, vou fazer o estágio, de repente, que ódio, esse estágio não está acontecendo. E aí eles sentiram muita raiva, porque eles achavam que o estágio não estava acontecendo. Expectativa versus realidade. Não, porque, Débora, assim, eu fui atender o paciente e ninguém apareceu. Não levaram. Eu fui atender e aí a criança nunca mais no abrigo agora. Eu faço o quê? Vou ficar sem paciente? Não vou atender. Aí acha que o fazer é entrar lá na salinha e atender. Aí eu precisei fazer todo um trabalho com a galera, né, da gente entender que a gente já estava fazendo. A gente já estava tendo uma experiência nessa vivência do que é lidar com a instituição, do que é lidar com esses, com essas intercorrências. E isso, gente, não é pouca coisa não, porque aí a gente precisa intervir junto dessas situações. Porque isso vai acontecer lá fora também. Eu quero que a criança chegue para atender, tá? Mas não vai. Aí criança, às vezes os pais começam a levar, né? Daqui a pouco os pais tiram a criança. E aí você tem que lidar com isso, de, nossa, e aí vem a questão, né? Fui eu, o que eu fiz de errado? E aí a gente esquece que existe também um outro, que a gente está olhando a nossa prática, mas existe um outro nessa situação, que também é um sujeito ativo. E nesse caso, muitas vezes, a gente falando também do desamparo, estudo, né? Da circunstância desse atendimento, o quanto que tinha coisa ali que estava fora do nosso alcance. Então a criança evadiu, tem criança que evadiu e que até hoje a gente não tem notícias. E aí o estagiário ficou sem a criança e sem notícias e tendo que lidar com essas mobilizações internas e tudo mais, né? De um início de uma prática marcada por esse confronto entre expectativa e realidade. Então, dentro disso, expectativa e realidade, acho que a gente teve tudo isso, né? Assim, né? Além da instituição, também as situações envolvendo ali o momento do atendimento e as rupturas diversas, porque são crianças também que vêm com essa marca de ruptura. E é importante dizer que nem todas abandonadas, porque a ideia que a gente tem. As crianças muitas vezes estão na instituição porque a família não tem condições naquele momento de cuidar daquela criança, mas ela tem a família. E aí pode ser restituída na família, que é, né, como eles chamam. E aí também volta para a família. E aí não tem mais acesso. Então, movimentos que vão acontecendo durante esse atendimento, que esses movimentos fazem com que a gente precise pensar na própria postura e o raciocínio clínico ali da questão toda, né? O que a gente está fazendo aqui? Boa noite, pessoal. Me chamo Andressa, também estou no 10º período, né, fazendo aí o estágio, né, e a graduação. Eu vim falar um pouquinho sobre a vivência do processo de adoção, porque, como a Débora falou, a gente iniciou diretamente o contato com as crianças na instituição de acolhimento e eu e o Gabriel atendemos os dois irmãos, né? No caso, eu atendo um menino de 8 anos, ele uma menina de 12, e a gente acabou vivenciando essa transição aí para o processo de adoção. E o que eu gostaria de trazer é que o meu sentimento, né, observando, é que foi tudo muito rápido. E por que eu digo rápido?
porque quando a gente fala sobre processo de adoção, a gente entende que é um processo muito demorado, né? Que tem aquela fila, que os pais precisam fazer cursos, se habilitar. E aí, isso tudo aconteceu, né? Essa questão da adoção foi no início desse semestre, acho que era meados de julho, né? Assim que a gente retornou do recesso para cá. E aí, tudo aconteceu realmente de uma forma muito rápida, né? Apresentando, assim, brevemente a história deles. A gente começou esse atendimento numa determinada instituição e, quando a gente retornou desse recesso, eles, por alguns motivos, foram transferidos para uma segunda instituição de acolhimento. E lá, logo na primeira semana que eles estavam lá, já teve a visita de um casal que ficaram super interessados nele, teve ali aquela conexão. Então foram acontecendo ali os encontros, eles foram criando um certo vínculo, né? E hoje eles já estão com a guarda provisória, já estão até na residência, estão morando juntos. E por que eu digo que foi tão rápido, né? Porque quando a gente olha os dados aqui no Brasil, a gente tem os dados do SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e de Acolhimento, a gente hoje tem aproximadamente 4.000 crianças disponíveis para adoção. E quando a gente olha para o número de pretendentes, são aproximadamente 34.000. Então, me questiono, né? Por que a gente não tem essa questão resolvida? Se tem tanta gente disponível e menos, né, crianças disponíveis para adotar. E aí a gente esbarra numa questão que é super importante, que seria sobre o perfil que essas pessoas acabam escolhendo, né, para adotar crianças. Geralmente são bebês, né, ou então crianças menores de 2 anos, existe essa preferência, crianças brancas, né, muitas das vezes meninas. Então, isso acaba afunilando ali o perfil. E a gente sabe que a maioria das crianças que estão disponíveis hoje para adoção são crianças negras, são crianças acima de 2 anos, né? São crianças que... ou então muitos meninos também. Então, a gente sabe que acaba não batendo essas informações de acordo com o perfil que os pretendentes acabam escolhendo, né? E aí, nisso, o que eu reflito? Qual era o papel do psicólogo, né, no caso dessas crianças que estava a gente atendendo ali já no período antecedente à adoção e que no caso deles foi muito rápido? Acredito que a gente entra ali num fator de suporte emocional, né, um acolhimento, também num lugar de entender ali as angústias, né, as inseguranças. A gente entende também que muitas crianças não estão nem preparadas psicologicamente para lidar com aquele momento, né, com aquela questão da adoção em si. E aí a gente precisa também elaborar essa questão das expectativas, das frustrações que elas vão existir. A gente sabe que isso é real, né? E eu entendi durante todo esse processo, nessa experiência que passei, que assim, o nosso papel é estar ali para oferecer esse suporte, para facilitar também o vínculo que vai ser criado com aquela nova família, né? Essa adaptação com a criança, seja criança ou adolescente, com o novo núcleo familiar. E além de tudo isso, algo muito importante é a questão do luto, porque a Débora sempre frisa muito isso. A gente não pode simplesmente apagar o que a criança viveu. Aquela família, ela existe, né? No caso dessas crianças, elas têm pais biológicos e por algum motivo, né? Seja por negligência, seja ali na educação, na saúde, eles tiveram a destituição do poder familiar, então não puderam mais estar com eles. Então, eles sabem que aqueles pais existem, né? E tem também que lidar com essa questão do luto. E aí, sobre o luto em si, eu vou deixar o Gabriel dar continuidade aqui. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Oi, gente. Boa noite. Eu sou o Gabriel. Talvez eu seja um pouquinho repetitivo para fechar aqui, mas um ponto dessa camada final, a camada de adoção, a gente pensa talvez primeiramente na euforia. E o que a gente viu foi 100% o oposto. A gente viu várias camadas de afeto indo muito rápido. Então, no momento que eles foram adotados, foi muito comum eles trazerem na clínica
que a gente, trabalhando na ótica da psicanálise, a gente lidou muito com o que a gente chama de transferência. Então, muitas vezes eles traziam ódio, traziam apatia, traziam indiferença, e um pouco do que da transferência. De forma bem resumida, a transferência basicamente é eles reeditarem algum cenário, alguma cena que eles viveram que gerou algum afeto, algum ódio, algum ciúme, alguma coisa que eles trazem para o contexto clínico. Tá. Então, como que a gente viu isso? Falando um pouquinho da minha paciente, então cada um deles demonstra de forma muito específica. No primeiro cenário, no contexto ali de adoção, ela trazia muito ódio, ela trazia muita raiva mesmo, tanto na relação comigo, quanto nas brincadeiras, quanto naquela atitude de adolescente, tipo, nossa, é um saco daqui contigo, não queria, deixava muito claro isso. E aí, conforme a gente foi trazendo isso para a supervisão, conversando sobre isso, a gente viu o quanto isso estava relacionado também ao luto daquela ideia da família original, né? Porque em todo momento eles traziam, seja nas brincadeiras, seja numa fantasia ali dentro do nosso contexto clínico, a ideia é que eles iam voltar para a família primária deles, para a família original. Então, esse momento de adoção é um pouco desse momento que eles entendem que isso não vai acontecer. Então, a gente trabalha com esse luto e é bem difícil sustentar esse momento de ser atacado. E um pouquinho do que a Débora falou, do que os meninos falaram também, foi a gente o tempo todo em supervisão e dentro das nossas terapias, dentro da gente no processo, a gente tentava o tempo todo se tirar desse pedestal e repetir a famosa frase de que isso não é relacionado a mim. Isso não está endereçado, pode estar sendo endereçado, mas isso não é originário para mim. Então, a gente passou por isso e a gente viu um cenário muito curto, um mês talvez, sai de ódio para um momento de indiferença, para um momento que talvez quando eles aceitam, o luto está ali consolidado, o luto dessa família originária, e eles começam a trazer a satisfação. Que a gente até de vez em quando se pergunta assim, é a mesma criança, é capaz de ser a mesma criança em tão pouco tempo ali com a gente? E aí um ponto que a gente notou também é que nesses primeiros momentos a gente viu uma criança muito pulverizada, né? Uma criança que não estava formada psiquicamente. E aí a gente tinha que dar um tipo de clínica, a gente tinha que dar um tipo de tratamento ali junto, de um acolhimento mais forte. E a partir do momento que eles tiveram esse processo de ir para os pais, conviver, serem amados e se sentirem desejados, a clínica muda totalmente. Então a gente teve que adaptar para sair de um contexto que eles eram totalmente negligenciados e que quase inexistiam psiquicamente, né? E para um contexto que eles estavam muito vivos ali, desejados, querendo ser vistos e de fato estavam sendo vistos. Eu acho que, de forma resumida, é isso. Obrigada pelas apresentações. Olha só, nesse caso, né, que os dois apresentaram juntos, o que acontece? Essas transformações, e aqui a gente estava falando do atendimento da criança que está lá na instituição. E aí, de repente, vai para esse processo de adoção. Como é que é a postura do psicólogo, da psicóloga, né? Pensar esse momento? É um momento que também tem as suas especificidades, que também tem essa questão sobre o que é a expectativa e o que é a realidade. Uma via de mão dupla, para as crianças e para os pais. Então a gente conversou muito, né, em supervisão também sobre isso. A gente precisava ouvir esses pais. Quais são as expectativas deles quando eles decidem adotar? E como que essas expectativas são postas na relação da construção do vínculo, que eu gosto de chamar de parento-filial, porque é um vínculo dos dois lados. São pais se tornando pais e são filhos se tornando filhos. Então eles começaram a ter que lidar com essas questões, né? Isso acabou acontecendo nesse período aí do estágio deles.
Então, ouvir quais são as motivações para a adoção, porque muitas vezes se imagina que a criança ela vai chegar e ela vai ser grata, e a criança vai estar muito feliz porque ela vai ser adotada, quando muitas vezes o que pode acontecer é o extremo oposto, porque como a gente estava falando desse processo de luto que vai acontecendo, pode dizer. Não, e nesse caso, foram os dois irmãos adotados, eu não sei se a gente, pelos mesmos pais. E a gente teve oportunidade. É muito comum eles já trazerem essa comparação dos dois, né? Então, ele reage de uma forma, então ele é mais grato, ela de outra. Então, trabalhar isso com eles, que eu acho que é essa fase que a gente está entrando de toda a cadeia, né? Que a gente falou que a gente pegou todo o processo, né? Desde o processo que eles estavam na instituição, no processo de evasão deles da instituição, no processo de segunda instituição, e agora nesse processo de fazer essa gestão, inclusive, da expectativa dos pais com eles, que também tem essa. É muito forte essa comparação. Eles comparam o tempo todo também os dois, que é um ponto que a gente tenta trazer o tempo todo para a clínica também. A questão da patologização, não é? Aquela ansiedade, chegar assim, não, porque ele tem, e aí começam os diagnósticos, né? Ele tem isso, ele tem aquilo, não, ela tem alguma coisa. E como que a gente vai lidar com isso? Com esse estranhamento. Porque eles, não. Tu começa a puxar o histórico, porque essa família biológica acaba emergindo para esses pais como um fantasma, né? Como esse lugar do estranho, que aquilo que não vai bem não é meu, é de lá. Então, assim, deve ter herdado alguma coisa, né? Que é um mito que perpassa esse processo de adoção, que é o mito aí do sangue, né? Da questão do sangue. Então, vem alguma coisa do sangue, né? Que é a tal do filho de sangue. Isso tem na história toda, né? Também aqui, como a gente teve que estudar e se aprofundar, a gente percebe que isso tem um impacto muito forte. Então, nesse caso, a gente precisou lidar com uma questão ali, tanto dos pais quanto das crianças, que eu diria assim, nesse processo de luto que está em elaboração, né? Porque eles estão trabalhando isso. Entendendo ali aos poucos e podendo elaborar que agora existe uma nova história, sem apagar a história pregressa, como eles bem falaram aqui. E é bem desafiador lidar com todos esses elementos. Não sei se a gente está colocando de uma maneira bem geral, né? Só para vocês terem ideia assim, de tudo que perpassa no atendimento nesse contexto. Dúvidas? Comentários? Vamos começar. Vamos. Quem me ajuda? Vou fazer uma outra. Primeira foi. Eu queria perguntar para meus colegas estagiários, né? Como vocês se sentiam com essas relações, essas dinâmicas que vocês tinham com os pacientes, assim, porque eu imagino que deve ser uma questão, um peso emocional muito grande por você estar lidando com crianças e crianças em situação de acolhimento. Então você vai ter muito histórico ali que você vai ver e vai ficar, assim, eu também faço estágio aqui, eu já atendo há mais de um ano, assim, eu faço em outra linha, como professora, eu só atendo pessoas adultas e eu fico pensando como é para vocês, né, lidar com isso. Eu sei que cada pessoa as pessoas têm formas diferentes de lidar com outras coisas e tudo mais, mas eu queria saber de vocês, assim, como era lidar com todo esse peso emocional que caía sobre vocês, assim, como eram as supervisões. Eu imagino que se fosse eu no lugar de vocês, ia ser um choro do caramba, porque eu ia chorar em toda a supervisão, filho. E aí a criancinha lá, não sei o que, história, pai, ia ser só chorando aí. Aí eu sempre fico nessa curiosidade também, né? Porque eu fico pensando, cara, o pessoal faz bastante faria, por exemplo, caraca, que situação de acolhimento. Já conversei com alguns de vocês, inclusive, né, sobre isso, eu ficava, cara, não ia dar certo pra mim não, filho. Eu ia chorar junto com as crianças ali e ia dar tudo errado. Obrigada pela pergunta, Vitor, porque se ninguém perguntasse isso, eu ia perguntar. Porque o próprio formato, né, da apresentação, e aí a gente acaba ficando muito contido para falar, muito cuidado. Agora falar do que a gente sentiu, das implicações. Vamos lá.
Então, posso começar falando que, assim, a primeira palavra que vem na mente é desafiador. Não tem outra palavra que defina melhor, na minha opinião, porque, assim, no início, né, quando a Débora falou sobre a equipe nova que ela estava abrindo, e aí eu pensei, caramba, instituição de acolhimento, né? São muitas histórias que passam por uma instituição de acolhimento. E assim, quando a gente foi vendo o histórico daquelas crianças, né, que a equipe técnica, as assistentes sociais, psicólogos iam disponibilizando pra gente assim, não tinha ideia, né, de onde a gente estava se enfiando, vamos dizer assim. Porque são muitas histórias delicadas, histórias de negligência, de abuso sexual, sabe? Pais com problemas de alcoolismo ou então usuários de droga. Então, a gente embarrou com muita coisa assim, pesada mesmo. E realmente, a gente continuou firme, né? Ninguém desistiu, ninguém cogitou desistir do estágio, mas foi muito desafiador. E assim, a gente estava até comentando entre si essa semana que foi muito importante passar por essa experiência, por esse estágio. Assim, eu não imaginava que eu teria tanta bagagem, né? Tanto conhecimento. E a gente vai terminar agora, né, a graduação, vai acabar encerrando esse ciclo, né, com esses pacientes que a gente está há um tempo. Mas, pelo menos no nosso caso, que foram crianças que a gente viu ali, que teve um destino legal, digamos assim, né? Porque eles estão num lar, estão com os pais adotivos que são pessoas que vão poder proporcionar ali uma vida, né? Uma estabilidade melhor. Então isso chega a ser um pouquinho reconfortante, mesmo a gente sabendo que não é para a criança estar, como a Débora falou, naquele lugar de gratidão, ela tem que ser grata, não é sobre isso, mas entender que foi um processo ali que a gente acompanhou do início e a gente viu que deu super certo, né? E tem dado, e a gente vai continuar dando esse suporte a eles. Mas é isso, Vitor, respondendo essa pergunta, foi muito desafiador. Deixa eu complementar um pouquinho. Eu tive um sentimento muito grande de impotência também. Você se depara com situações muito absurdas e você tem aquele sentimento de querer ajudar. E o tempo que você tem é muito curtinho. E em paralelo, o tempo que o teu estágio está correndo também. Daqui a pouco você vai começar um processo de desmame daquele paciente. E aí a cabeça fica, e agora? E como é que fica essa história daqui para frente? Né? Então, eu passei por 3 pacientes ao longo do estágio, pelo visto vou para o quarto. Então, o primeiro foi esse meu sentimento de impotência. E aí a Débora foi fundamental, né, nesse processo de entendimento de a gente está fazendo tudo que a gente pode dentro do que a gente pode. Né? Mas eu definiria como impotência. Eu acho que não sei se eu ia ser capaz de usar a palavra impotência, que eu estava tentando achar alguma coisa nessa linha, mas já que você usou, eu acho que a gente aprendeu a se sentir impotente e abraçar se sentir impotente, né? Porque quando a gente chegou ali, e foi o que a Michelle falou, são situações absurdas, assim, eu acho que nem vale a gente entrar muito no detalhe aqui, mas são situações que falam que a gente entra até numa camada tipo, meus problemas não são nada, né? Por que eu estou reclamando? Então a gente cai numa cilada comparativa quase inconsciente ali, a gente acaba se comparando, e quando a gente traz isso para a supervisão, para a própria terapia, a gente começa a entender que essa impotência e saber moldar e dar contorno para essa impotência até acaba sendo útil para nós como psicólogos ali diante daquela criança, daquela situação. Então eu acho que os momentos que eu consegui ser mais eficiente e útil para ela, né, entre muitas aspas o termo utilidade, foi um momento que eu talvez não tentei chegar, abraçar, não deixa eu te proteger aqui do mundo. Eu acho que toda vez que a gente tentou fazer isso, a gente
se frustrou e não evoluímos em nada. Então acho que foi um pouquinho saber lidar com essa, voltando até no que a Bianca falou, lidar com essa angústia ali com eles. Todo mundo já falou, né? Não é diferente, mas acho que complementando também. No início, quando me perguntavam como eu me sentia, eu também ficava muito angustiada, né? Principalmente angustiada, porque é o que a Michelle também falou, a gente quer fazer alguma coisa por eles. Na verdade, a gente precisa, a gente sente que precisa fazer algo, mas não sabe como fazer, o que fazer, mas as coisas vão acontecendo. Acho que o papel da supervisão nesse momento é essencial, fundamental, porque a gente consegue se abraçar mesmo e abraçar as histórias e adquirir uma certa maturidade quanto às coisas que a gente enfrenta. Mas hoje, quando me perguntam também como eu me sinto, eu digo que foi uma experiência muito transformadora, porque abre, né? Hoje eu tenho um olhar muito diferente, exatamente como o Gabriel falou. Os nossos problemas, né, não são nada comparado a essa bolha, né, que a gente furou assim, para sair do que a gente era, para o que nós estamos nos formando, né, e aprendendo aqui. Boa noite, meu nome é Valéria. Eu tenho 3 dúvidas. A primeira é sobre esse primeiro contato com a instituição. É uma instituição específica? Ela já tem esse projeto de estágio? Ou vocês chegam lá, batem na porta e eu quero fazer estágio aqui? Como funciona isso? Uma outra dúvida é sobre esse contato que vocês falaram dos pais após a adoção das crianças. Que vocês têm esse contato com a criança, os pais, não os pais. Se tem um prazo para essa consulta ser? Tem uma duração, né, específica? Ou são algumas consultas 3, 4, não, quanto precisar? E uma outra dúvida é se vocês já lidaram com crianças que foram reabandonadas, né, digamos assim, foram devolvidas, porque a família não quis, e se sim, foi lidar com isso, se ela já tinha eu já sabia que ia acontecer. Eu fui adotada, mas eu sabia que iam me devolver. Como é que foi lidar com isso? Quer resumir? Eu acho que não consigo. Eles falaram que eu vou responder a primeira. A instituição funciona da seguinte forma. Essa instituição, ela entrou em contato com a gente pedindo parceria. Então, a gente não foi até lá. Pediram parceria e o estágio ele não aconteceu lá na instituição. Ele é um estágio aqui, entre alunos, né? Aqui do nosso serviço de psicologia. Então, eles atenderam as crianças aqui no SPA, aqui no nosso espaço, eles têm uma brinquedoteca e tem outras salas também. Eles usaram essas salas aqui da Celso para fazer o atendimento e uma vez por semana, 2 horas de supervisão comigo. Então, essa instituição entrou em contato pedindo essa parceria e aí eu montei um projeto para a gente iniciar o atendimento lá com as crianças dessa instituição. Hoje a gente tem algumas outras instituições, 2 outras talvez, que também tentam essa parceria. A gente não consegue acolher todo mundo, são muitas crianças, mas mais ou menos assim que aconteceu. Segunda pergunta. Eu acho que a segunda foi dos pais, né? Não, o que a gente... É bem recente, eu acho que a gente fez o primeiro papo com os pais, deve ter 2 ou 3 semanas. E por ser muito novo, né? Foram as primeiras crianças que a gente viu o ciclo fechando, assim. A gente ainda está entendendo um pouquinho como é que vai ser essa dinâmica. Se vai ser 15... A gente provavelmente vai, inicialmente, formalizar uma periodicidade, né? Vai ser quinzenal, vai ser de 3 em 3 semanas. Mas a dinâmica que a gente vai colocar os vídeos vão ser semanais, né? E os pais, seja individualmente ou em dupla, né, como casal, o melhor seria como um casal, mas muitas vezes pelas dificuldades do dia a dia, eles não conseguem. A gente conseguir de 15 em 15, no máximo uma vez por mês. É um pouquinho que a gente está tentando combinar, mas isso aí está bem embrionário porque foi o primeiro caso. E a terceira pergunta foi da criança abandonada, né? Então, eu acho que a gente não chegou porque a gente viu, foram casos de criança que evadiram e voltaram para a instituição, né? Ou mudaram a instituição, que foi o caso desses 2 encontros que a gente atendeu, mas que algum
alguém adotou e abandonou, não, a gente não viu. Boa noite. Eu percebi que vocês, em alguns momentos, citaram a questão da carga emocional ligada a determinados assuntos delicados, né? Então, eu tenho a curiosidade de saber como vocês lidam com situações atípicas, tipo, vocês pegam um paciente, né, no caso crianças, e acabam descobrindo que aconteceu algum tipo de violência específica ou de repente um abuso. Qual é o procedimento que vocês têm que seguir nesses casos? Quando vocês até falaram da questão de divergência de informações entre o que a instituição passa para vocês e o que vocês descobrem. Então eu queria saber justamente esse detalhe. Quando vocês descobrem que houve a violência, seja qual for que vocês descobriram, qual é o passo que vocês têm que seguir? Então, eu acho que se eu falar qualquer passo que a gente deva seguir, eu vou estar sendo bem leviano, assim, mentiroso, porque a gente não... um ponto até que a gente conversava muito é que, por ser um estágio novo e por ser uma situação muito específica, dificilmente a gente tinha um passo a passo, assim. A gente ia construindo muito isso com o processo. O que a gente sempre fazia, talvez o panorama básico era sempre trazer para a supervisão. A gente sempre trazia, era muito comum a gente receber uma informação da instituição e talvez não ser exatamente aquilo que se refletia na clínica, e era muito comum vir informações que a instituição não tinha dado, era muito comum esse viés. Eu vou tentar entender o que você perguntou, talvez em termos de impacto, né? Como aquilo impactava a gente, porque no nível de situações muito absurdas, a gente trazia, a supervisão era, não vou chamar de terapia, que vai ser bem bem ruim da minha parte, mas a gente tinha uma troca e controle de angústia muito forte ali naquele ambiente, no sentido de troca, no sentido de ver que aquele outro estagiário estava passando por uma situação parecida, que aquele paciente trazia, e a gente começava a entender também uma característica de comunicação da própria instituição, uma característica daquelas crianças que estavam naquele contexto. Então, de forma bem resumida, a gente começou a construir um passo a passo mais no final, mas era muito mais direcionado para trazer para a supervisão e a gente entender juntos como a gente poderia tomar um próximo passo, porque eram situações muito específicas, não dava para a gente cravar assim, aconteceu isso, faz isso. Inclusive era um dos pontos que a gente mais cobrava da Débora no começo, que era, e se ele falar tal coisa? Aí vocês respondem o que vier. Então, meio que nesse sentido, assim. Deixa eu complementar um pouquinho, Gabriela. Desculpa, você quer falar? Mas eu queria também saber sobre a questão de se vocês fazem algum tipo de contato com algum outro setor, tipo conselho tutelar, ou polícia, no caso. Na verdade, todas essas crianças que estão na instituição, elas já passaram por um processo de conselho tutelar. Então, ela já é sabido por essas pessoas que essas crianças passaram por essa situação. A gente ali está no papel de acolher. Não existe um protocolo, um passo a passo, onde a gente para o atendimento, faz uma intervenção e aciona uma polícia ou um conselho tutelar. Não. A gente ali, enquanto psicólogo, a gente está fazendo um manejo clínico de acolhimento. Não existe, até porque nenhum tratar é igual, né? Nenhum sofrimento é igual. Então, eu não posso... o seu sofrimento não vai ser igual ao sofrimento do colega que está ao lado. Então, não tem um protocolo. Agora eu vou fazer assim, porque não funciona dessa forma. A gente acolhe. Aí complementando, uma particularidade que é muito específica desse estágio é a nossa interação com os outros profissionais da instituição. Então é bem comum a gente ter contato com pessoas de serviço social, ou até psicólogos de outras frentes, né, da própria instituição. Então acho que o mais padronizado era mais nesse sentido de quais profissionais a gente se relacionava mesmo, tá? Obrigada. Tudo que eu pensei vocês falaram, esqueci não.
Olha só, só complementando, assim, a gente precisa lembrar que é um trabalho interdisciplinar. A gente não está sozinho, então a gente está trabalhando numa situação em que existe ali uma instituição de acolhimento, existe a vara da infância, da juventude do idoso, que está acompanhando também o processo, né, que está acontecendo na justiça. Então, tudo isso vai acontecendo, esses profissionais precisam se comunicar, difícil. Então, em algumas situações, tem uma situação recente que eu falei, olha, a gente precisa falar com o psicólogo da vara. E aí a gente tenta esse contato com o profissional. Então, a gente vai lidando dessa forma, institucional, e com relação às emoções, assim, que acontecem caso a caso. Né? O que fazer é caso a caso. A Shelly falou bem também, Gabriel, explicou bem essa questão. Obrigada. Acho que ela está um pouco mais. Acho que tem 3 minutos. Débora. Oi. É só por curiosidade mesmo. Na questão da colega levantou ali de quando a criança é devolvida, né? Nesse contexto. A minha pergunta é a seguinte, é mais voltada para, é mais curiosidade mesmo. Como o psicólogo deve proceder quando, no atendimento dessa criança, quando ela é devolvida à instituição? O que fazer, como intervir, né, com essa criança quando ela é devolvida e, né, foi rejeitada pelos pais, supostos pais adotivos? Vou tentar ser breve, porque tocou num assunto aqui que eu falaria por algumas horas, que é tema da minha tese, tá? Na minha tese eu escrevi sobre os casos, eu segurei quando ela falou, mas a gente conversa sobre isso em outro momento. Na minha tese eu falei sobre o caso de adoções mal sucedidas, né? Que até o termo devolver já traz né? A gente pensa sobre essa coisa mais de objeto, relação de objeto. Porque uma coisa é assim, me presta sua garrafinha, e aí eu não te devolvo mais. Que é a garrafa, né? É um objeto, e aí eu não te devolvo mais, ou eu te devolvo, porque ela é a dona. Então, existe alguém que pertence, a quem pertence isso. Então, existe esse lugar para onde voltar. Quando você tem um filho, você não devolve esse filho. Então, a devolução, ela não é aceita, inclusive, juridicamente. Não existe você devolver um filho. Mas o que existe é um processo de adoção que é demorado e no meio desse processo existe a desistência, né? E quando já foi adotado, o que existe é abandono. Então, a gente tem que dar os nomes, né, corretos. Mas a devolução é um termo usado no jurídico, na equipe técnica, né, pra gente. Enfim, o que fazer? A gente tem que ouvir, a gente tem que olhar para essa criança e entender como ela está sendo impactada por essa situação que está acontecendo ali. Então, é caso a caso, então, assim, eu atendo, inclusive, em consultório, situações dessas. Então, é pensar o caso a caso e como cada criança é afetada nesse sentido, também é o caso a caso. A gente tem que pensar as repercussões. Então, o que fazer? Ouvir. Você vai ouvir essa criança. Você vai ouvir esses pais, você vai lidar com essas situações, tentando pensar o manejo. Bom, para começar, seria isso. Vamos só começar. Finalizar. Bom, pessoal, muito obrigada. Você vai se ligar das Gente, tá tudo junto, assim. Tem suas conversas, né? Eu trabalho com essa perspectiva de conversar com os autores, com os colegas. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês que participaram, que ouviram, né, aqui nessa nossa prática. Eu vou assim mesmo, aqui vem eu estou aqui orgulhosa disso, sabe? Eu estou muito feliz de verdade, eu preciso expressar isso publicamente, assim, eu estou feliz. E eu falei isso na última supervisão. Gente, eu acho que vocês não perceberam o quanto vocês amadureceram. Do estágio 1 para o estágio 3, a postura na escuta, a postura nessas coisas que a gente se pergunta, mas como faz? Mas o que faz? No início eles quase me devoravam com essa coisa, Débora, mas o que faz? E a gente foi pensando junto e a gente foi construindo juntos um grupo muito bacana. Foi um enorme prazer trabalhar com vocês. Vocês são muito potentes. Não chorem. Perguntou do choro. Ninguém falou de choro e ninguém vai chorar até agora, né? Não quiser chorar, eu choro. Então, assim, parabéns.
sentiu. Como que eu me senti? Eu falei, pra que eu fui inventar? Assim que eu me senti. O que eu fui inventar? Porque tava quieta ali, né? Assim, pra quê, né? E aí eu pensei, o que eu fui arrumar? E ali eles foram tão maravilhosos, tão incríveis, e a troca foi tão boa, e eu aprendi muito com vocês, obrigada. E foi lindo, gente. Sigam, e eles estão falando que eles vão seguir mesmo, assim, eu dou todo incentivo. Podem continuar, eles vão continuar descobrindo ali como é que atendente faz. E aí, se qualquer coisa grita, tô por aí. E é isso, gente. Parabéns, obrigada, sucesso, voem.